Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratemeti Murti Beda Vibhagne Vyomada Vyapadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshi Maham Om Shanti Shanti Shanti, que os três Shantis retirem todos os obstáculos e nos dê paz para assimilar esse conhecimento no encontro de hoje do Bhagavad Gita. Então, vamos lá. No último encontro, nos últimos, né, a gente estava fazendo essa investigação, né, o que sou eu, né? Se eu não sou o meu corpo, se eu não sou a minha mente, se eu não sou os órgãos dos sentidos, o intelecto, os gostos, as aversões, os papéis, as identidades que eu sobreponho, né, em cima de mim, se eu não sou nada disso, que eu sou eu. Que sou eu. E no último encontro, a gente falou um pouco sobre você é a consciência, né? E aí Krishna diz, se alguém se considera o corpo físico, as razões para aflição, angústia são incontáveis, pois o corpo físico tem inúmeras limitações. Então, por isso que as angústias são incontáveis, porque são inúmeras as limitações. Que tipo de limitação? Você não tem capacidade de voar como um pássaro, não tem o olfato de um cão, nem o sistema sonar de um morcego. Então, portanto, você é limitado. E coisas que você ainda não adquiriu e as coisas que você já perdeu em milhões, né, de coisas que a gente já adquiriu, perdeu, adquiriu, perdeu, adquiriu, perdeu, né? Costuma-se dizer que a gente não possui nada, então a gente sempre está nessa relação de ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, mesmo nada sendo nosso, né? E essas perdas já foram os milhões. Então, por causa disso tudo, por causa dessa identificação com o corpo, você tem inúmeras angústias. Por causa dessa identificação com o meu, minha, né, que são as coisas que eu perco, eu também posso estar suficientemente triste milhões de vezes durante uma vida. Mas aí Krishna diz, só fica-se triste se você tem uma conclusão errônea a respeito daquilo que você é. Então, só tem as inúmeras angústias se você está achando que você é seu corpo. Só tem inúmeras tristezas se você acha que aquilo era seu, aquilo também é meu, ou é um gosto, ou uma aversão, ou um papel, uma pessoa, uma relação, um emprego, um bem material, um bem imaterial, um pensamento, um valor, tudo, né? Se você achava que era seu e perdeu, então
há motivos para tristeza. Então, tudo isso se deve à conclusão errada de eu sou esse corpo físico, eu sou até mortal. E aí, esse medo da mortalidade, Krishna diz mais uma vez, é ilegítimo, porque você não é o corpo. Nossa, como é difícil a gente assumir isso, né? É ilegítimo, eu não sou mortal. É ilegítimo quer dizer, é irreal, não é a verdade. A verdade, ela não é essa. Você, e as escrituras garantem, até que você consiga estar preparado para assimilar isso, que você não está limitado pelo tempo. Você não está limitado pelo espaço, você é a consciência. E em você está contido o próprio tempo e o próprio espaço, porque é dito que tudo é a consciência. Então, é confirmado aqui. Então, é ilegítimo até mesmo que você se sinta, porque ele falou que o ser humano, né, tem três grandes sofrimentos. O primeiro sofrimento é esse sofrimento por tristeza, né, porque ele fica angustiado com algumas coisas que não fazem ele completo, que ele achava que ele ia ficar completo, então ele pega e vai, corre atrás de um objeto e não fica completo. E aí causa essa tristeza. A segunda coisa que causa tristeza, tristeza não, limitação e sofrimento é a mortalidade. Então fica sofrendo porque eu quero adiar a minha suposta mortalidade. E a terceira coisa que ele apontou, né, em encontros passados, que a ignorância também é uma causa de sofrimento. E aí ele diz aqui, ó, de novo, também é ilegítimo que te sintas ignorantes, pois és a consciência na qual existem todas as formas de conhecimento. Então, tudo é conhecido por causa da consciência. Então, você não pode sofrer, não deveria sofrer também por ignorância. Então, ele diz de novo: qualquer tristeza que você esteja entretido, ela é sem base, porque você é pleno, completo e ilimitado. Assim diz o Senhor Krishna a Arjuna. Você está triste por coisas que não merecem tristeza. A morte, a ignorância e a própria dor, enquanto tristeza. Não merece. E isso foi o que a gente investigou um pouco nos encontros passados. Mas agora o Dayananda vai trazer novos, novas formas de olhar para a mesma coisa. Relembrando que meu professor Arlindo sempre fala, é sempre o mesmo assunto. Só que os inúmeros, né, Upanishads, que hoje estão conservados ali, 108 Upanishads, né, o Bhagavad Gita e inúmeros outros textos védicos que são secundários, não são o Upanishad nem o Bhagavad Gita, mas são secundários, falam sobre o mesmo conteúdo, só que de diferentes maneiras, para que a gente possa explorar de diferentes formas, porque é dito que esse erro, ele é um erro de identificação, de conceituação, de identificação errada daquilo que eu sou. Então, a ignorância, ela está tão presente 24 horas, 7 dias na semana, todos os dias a gente está sendo afetado por essa ignorância. Corpo, você é a mente, isso é seu, aquela posse é sua,
aquilo é teu, você está se sentindo assim, então você está triste, você está feliz, você gosta disso, você não gosta disso. Então, a ignorância o tempo todo permeando isso. E as escrituras e esses ensinamentos védicos, né, e principalmente essa estrutura vedântica, ela vai trazendo de inúmeros lados, de inúmeras faces sobre essa ignorância, para provar que isso é só uma ignorância, que aquilo não é você, de inúmeras formas. Então, o conteúdo é o mesmo, né? Conteúdo, eu estudo com o professor faz 7 anos, 7 anos é o mesmo conteúdo, mas, né, com diferentes focos. E hoje eu vou trazer até uma coisa que eu tive num seminário anterior com meu professor e eu estava revendo essa semana esse seminário. E para mim é uma visão assim que você fala, uau, peraí, isso faz sentido. Porque a nossa lógica precisa ser convencida para que a gente troque um conceito errado e coloque no lugar um conceito correto. Então a gente vai fazendo essa mudança, né? E ela é progressiva, ela é, por quê? Porque ela está muito enraizada. Então, são muitos conceitos que precisam ser trocados. E o Vedanta também faz isso, vai trocando na medida que o aluno está pronto, ele troca por algo um pouco mais adequado com a visão final, depois um pouco mais adequado com a visão final, até que você entra em conteúdos e a sua mente está preparada para ver. Às vezes o conteúdo, como está sendo apresentado aqui para o Arjuna, está sendo apresentado no segundo capítulo o que ele é. Mas ainda a mente dele já entendeu que, uau, que maravilha o que eu sou. Mas ao mesmo tempo, ele não está tão preparado para assimilar isso. Então, tem os outros mais 16 capítulos pela frente para poder abordar isso. Então, no segundo, e então a gente vai começar o tópico que Dayananda chamou de Você é Felicidade. Então, no segundo capítulo, o Senhor Krishna começa a ensinar a Arjuna sobre Sankhya, que é o conhecimento do eu. O eu, o Atma, está livre de qualquer forma de limitação. Uma vez que a pessoa não percebe sua ilimitabilidade, então há um erro. Ela é percebida erroneamente como limitada. A pessoa se considera um ser limitado no tempo e no espaço, e ela também se considera tendo um conhecimento limitado, e também se considera sofrendo a limitação. Eventos de limitação são inatos em cada ser humano, ou seja, já vem no programa quando a gente nasce. Já vem, então está dizendo aqui, são inatos no ser humano, já vem nesse programa, porque desde que ele nasce, já está impregnada nas suas células esse programa de que ele sofre dessas três limitações, da tristeza do conhecimento e da própria morte. E assim que a gente nasce, a partir desse momento, todos nós, o tempo todo, estamos fazendo coisas para nos libertarmos dessa limitação. Todo esforço na vida é a manifestação dessa conclusão errônea de eu sou uma pessoa limitada. E Lord Krishna sabe que Arjuna, aquele guerreiro preparado, ensinado, príncipe, inúmeros professores, 13 anos na floresta meditando, também Arjuna, né? Ele também se considera um ser limitado.
Por isso, ele lhe transmite o conhecimento que elimina esse erro. Então, aqui está dizendo o motivo pelo qual Krishna está falando sobre esse ilimitado, porque também a Arjuna está preso nesse erro, né? E aí, o tópico aqui que Dayananda traz, desse conteúdo de você é a felicidade, o primeiro tópico é, e a gente vai falar isso de novo e de uma outra maneira, a limitação não é real, não é real. Você conclui que você é mortal, que você é ignorante e que você é triste, porque você se considera alguém diferente do que você realmente é. Então, tem isso, você se considera diferente do que você realmente é. E se você fosse, por natureza, limitado, você não lutaria contra a limitação. Então, a limitação não é algo confortável, não é a sua natureza, o lugar que você se sente em casa estando limitado. Isso quer dizer que você fica desconfortável com essa limitação. Então, você faz o quê? A vida inteira passa a lutar contra essa limitação, porque não é algo natural. Você sabe que alguma coisa está errada. A gente não está lutando, vamos lá. Tem vários atributos, mas a gente não está lutando para queimar igual o fogo, porque a nossa natureza não é queimar. Se a nossa natureza fosse queimar, eu estaria lutando também para, nossa, eu preciso queimar, eu preciso queimar. Vou sentar aqui, amiga. Então, o fato de lutares contra a mortalidade, contra a dor da ignorância, contra a tristeza, mostra que isso não é aceitável para ti. Não é aceitável. Se fosse a sua natureza, você não lutaria, você simplesmente aceitaria. Ah, eu sou mortal mesmo. Se a gente, não, se a gente, olha, se a gente fecha os olhos, né, e fala assim para si mesmo, eu sou mortal. Meu, percebe o corpo, percebe se isso faz sentido para você. E se você diz para você mesmo, eu sou imortal, como é que o corpo se sente? Como é que, sabe, ressoa isso? É uma simples palavra e já faz uma grande diferença, porque a nossa natureza é a imortalidade. Vós sois ilimitado. Não é desconfortável ouvir isso. Vós sois imortal. Não é desconfortável. Agora você fala, vós sois mortais. Tem um desconforto que aparece nisso. Então, aqui já tem uma indicação que isso não é aceitável para você, porque não é a sua natureza. Por quê? Porque são contra a sua natureza, você não é mortal, tu não és o corpo físico. Teu corpo físico é um objeto conhecido por ti, e chamar esse objeto de eu é um erro. E aí é como você, se você chamasse das milhares de casas que tem aqui em Piracanga, ou da cidade. Eu tenho uma relação particular com a Casa do Amor, que é onde eu moro. E aí eu começo a chamar a Casa do Amor de minha. E daqui a pouco eu começo a chamar que eu sou a Casa do Amor. O corpo é tão próximo que eu já me confundi com isso. Mas a casa é vista por mim, o corpo também é visto por mim.
Os dois são objetos do meu conhecimento, e um parece que é meu, e o outro parece que sou eu, né? Então, da mesma forma, você tem uma relação especial com o corpo em particular que você chama como seu. Mas até aí, chamar como seu e concluir que você é o corpo é o que está errado. É tão errado quanto concluir que você é a casa. Você é o corpo, você é a casa. Você, da mesma forma que você está ciente também da fome, da sede, dos pensamentos, do conhecimento, das memórias, da mente quieta, da mente inquieta, da ignorância. E às vezes você está ciente da mente quieta e você fala, estou quieto. E às vezes você está ciente da mente inquieta, fala, estou agitado, né? O eu, estou agitado. É sobreposto em cima do eu, um estado mental que é da mente. Mas aí eu tomo como meu, porque ele é muito íntimo, muito próximo, eu falo, é meu. E você, e tudo isso é objeto da sua consciência. E você é o conhecedor. É distinto de qualquer coisa que é conhecida. Sua natureza é simples consciência. Chit, né? Tem a tríade Sat, Chit, Ananda. Sat é a única existência. Chit é a consciência, esse princípio consciência. E Ananda é o pleno, o ilimitado, o Purna. E essas três, não é dito que é um atributo, mas a gente pode dizer essas três naturezas são da consciência. A consciência é a única existência, é a única consciência existente e é plena. Essa única consciência existente é plena. E aí, Dayananda traz então o próximo tópico, a natureza da consciência. A natureza da consciência, esse eu consciência não tem forma, não está confinado aqui ou em outro lugar. Assim como não há interior ou exterior no espaço, não há o interior ou exterior na consciência. Todas as descrições de locais no espaço são apenas relativas. Você pode dizer que, em relação às paredes de uma sala, você está dentro e os outros estão fora. Agora, se você pensar em termos de espaço, principalmente aqui, qual espaço está fora, qual espaço está dentro, o espaço é um único. E esse é uma característica da consciência, então nem dentro nem fora, né? E da mesma forma, tudo está dentro da consciência. Eu queria trazer aqui uma analogia que eu ouvi, que foi incrível faz uns 3 dias, num outro seminário que meu professor deu, eu estava assistindo, e tinha uma analogia, né, que está relacionada ao que é shit, o que é a consciência. Por que que não está dentro e não está fora, né? Por que que é sem forma? Então, foi dada essa analogia que eu achei incrível, eu já tinha ouvido, mas eu acredito, minha mente hoje está mais preparada para ouvir do que eu ouvi há 5 anos atrás. Isso. Então, ficou muito claro. Eu falei, cara, é uma analogia linda. Qual foi a analogia? Ele fala assim: consideremos o Sol. O Sol é um iluminador absoluto. Ele é um iluminador que está ali imutável, ele fica parado.
Ele é uma fonte de luz, beleza? Uma fonte de luz. Ele é autoluminoso, ou seja, sua natureza é iluminar. Ele não precisa, "Ah, agora eu vou iluminar." Não. É igual fogo, sua natureza é queimar, é calor. Ele não fala, eu vou fazer calor agora. É a natureza. E aí, não depende de nada para iluminar. E aí, né, esse sol iluminador, ele tá em tudo. Mas aí, temos algo lindo que a gente viu essa semana. O sol ilumina a lua. A lua é um aparato refletor do sol. Os raios do sol batem na lua, a lua não tem luz própria. Os raios do sol batem na lua e a lua, como um aparato refletor, como estava ontem e vai estar hoje a lua cheia, ela ilumina o solo, as árvores, os objetos, todos. E ela não tem luz própria. Mas ela passa a ser um iluminador. Por quê? Porque foi concedida a luz do sol nesse aparato refletor, e esse aparato refletor agora pode iluminar os objetos à noite. Então, só é luminoso por causa do sol. E aí a lua se torna também um iluminador. A lua, ela faz a rotação ao redor da Terra, e conforme ela faz a rotação ao redor da Terra, vai ficando, né? E o Sol parado aqui, a Terra, enfim, vai ficando fases da Lua cheia, lua nova, né? E essa luz, ela vai mudando porque a Lua está se movimentando e a Terra também está se movimentando. Mas o Sol está ali parado, ó, ok? Assim também é nosso corpo sutil, a nossa mente. A consciência é o iluminador que está sempre parado, ou seja, imutável, não é parado, mas é imutável. É autoluminosa a consciência. Ele bate no aparato refletor da Betânia, do Lucas, da Maria, Dominique, da Nanda, do Rosalvo, da Mari. E, como uma lua, por causa da consciência, a mente vira um iluminador também. Então, é um refletor, né? A consciência é o iluminador absoluto. A mente é um aparato refletor que, ao ter esse aparato refletor que consegue refletir, a mente fica consciente, né? A mente. Sem a consciência, não há não há a percepção do ser humano. Então, é uma única consciência, como um único sol. Se tivesse várias luas, ele poderia refletir em várias luas, como tem vários indivíduos, reflete em vários aparatos refletores, e esse reflexo dá consciência para a mente, para os órgãos dos sentidos, e etc, etc. Então, não há interior, não há exterior da consciência. Aquilo é a nossa real natureza, que vivifica esse aparato refletor, que é o corpo sutil. Então, não tem nem dentro nem fora. Não tem possibilidade de ter espaço sem a consciência. Tudo é a consciência. Tudo está dentro da consciência. Então, todos os objetos conhecidos, incluindo o próprio corpo, estão na consciência. O tempo também existe apenas na consciência.
No sono profundo, aí ele faz aqui, né? É um momento de alegria que você nem está ciente do tempo. No sono profundo, não estou falando no sonho. Naquele momento, o tempo, ele é resolvido. Então, parece que você está ali como atemporal, a eternidade. E as pessoas comumente se referem ao eterno como algo que existe continuamente por um longo tempo. Mas a eternidade, ele não pode ser um período de tempo. A eternidade é atemporal. Então, às vezes a pessoa fala assim: nossa, uma montanha ali pode ter existido por muito tempo, mas não é eterna, pois você pode ver o efeito do tempo sobre ela. Você pode ver o efeito do tempo sobre o corpo, você pode ver o efeito do tempo sobre seus pensamentos, sobre seus valores, sobre sua profissão, sobre seus gostos, sobre todas as coisas que a gente observa. Tudo que é observado e conhecido pode sofrer a- as mudanças do tempo. E só tem uma coisa que é eterna. É aquilo que não é afetado pelo tempo. E a consciência é a própria base não afetada pelo tempo e não afetada pelo espaço. O tempo vem, vai, às vezes fala, né, o pralaya, que os mundos aparecem, né, e desaparecem, mas a consciência, a base, ela é eterna. Até o mundo, o cosmos, todos os planetas aparecem e desaparecem. Como uma montanha, muito mais tempo, mas vai se modificando no decorrer do tempo. Já a consciência é atemporal. Por isso que você não morre, nunca nasceu, porque não tem nascimento. Se tivesse nascimento, teria que ter um tempo definindo ali agora aquela pessoa nasceu. Não tem, é não nascido. O tempo vem e vai, a consciência existe atemporalmente. A consciência eu está além do tempo e, portanto, não está sujeita à morte. Então, mais uma vez, é trazido por que você não morre. A consciência, portanto, o Senhor Krishna diz: matar ou fazer com que os outros sejam mortos é totalmente imaterial. E aí, ups, Krishna fala o segundo verso. É o verso 21 do capítulo 2. कथं स पुरुषः पार्थ कं धातयति हन्तिकम्. Então, nesse capítulo 2, o verso 21, Krishna fala mais uma vez: aquele que sabe que este eu é indestrutível, eterno, não nascido e não sujeito ao declínio. Esse é o sábio. Aquele que sabe que este eu é indestrutível, eterno, não nascido e não sujeito ao declínio. Deve estar parecido, às vezes não é igual, mas é a mesma mensagem, né? Então, ele diz aqui, não nascido. É sempre presente essa consciência. Em nenhum momento a consciência ela está ausente. O aparato o refletor, que é a mente, pode estar distraída, pode estar tipo as fases da Lua encoberta e aí não reflete nada de tão encoberto que está, cheio de agitação, de confusão, então eu não consigo nem perceber a consciência, né, que sou. Então as fases da Lua também pode, só que, né, a nossa fase da Lua
muito rápida, né? Porque, tipo, agora eu não tô entendendo nada, tipo, agora perdi o foco, né? Então, o aparato refletor pode não estar purificado. E aí, quando ele não está purificado, ele está mais preenchido e cheio de gostos de aversões que nos levam a muitas agitações. Quando o aparato refletor está mais purificado, a mente está mais equânime e você é mais capaz de entender e até concluir, vamos dizer, né? Se eu tenho esses ensinamentos perto, cara, isso é mesmo aquilo que sou. Você tem esse espaço para fazer essa investigação. Então, a consciência é livre do tempo, pois não tem nascimento nem morte. Como as fases da lua, o sol está sempre lá. A lua que está, às vezes, parcialmente iluminada. E daí dá o parcialmente iluminado. Mas o sol não deixou de estar lá, é que a Terra está na frente. Uhum. Ok? Então, alguma coisa está na frente, alguma coisa está obstruindo. Mas o sol nunca deixa de brilhar. Em nenhum momento está lá. Ele é autoluminoso, é a sua natureza. Ele só existe para iluminar. Como a consciência só existe para ser consciente. A consciência. E é única. Então, antes, e aí assim, a consciência existe sempre como a base, inclusive, de todo pensamento. Olha, investigue aí. Antes de um pensamento nascer, você está consciente antes do pensamento nascer. Você está consciente quando o pensamento nasceu e você pode estar consciente de quando esse pensamento foi embora. Você pode estar consciente, se for uma mente purificada, de um espaço sem pensamento. Depois você pode estar consciente do próximo espaço, do próximo pensamento. E aí, a duração desse pensamento, a saída desse pensamento, o espaço. De novo, se você tiver uma mente purificada, senão você vai pensamento, pensamento, pensamento. Então, a consciência está ali, não? Você é capaz de perceber antes do pensamento, durante o pensamento, sem pensamento, com o próximo pensamento, antes do pensamento, durante o pensamento, pós-pensamento, pensamento, 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 né? E às vezes, sem pensamento, né? Então, antes de um pensamento nascer, a consciência está lá. Enquanto o pensamento existe, a consciência existe. E mesmo quando o pensamento se foi, a consciência ainda permanece. A ilustração seguinte torna-se isso fácil de entender. É como antes da onda nascer, existe a água. Enquanto a onda permanece, a água também permanece. Mas quando a onda se vai, a água ainda permanece. É o substrato. É o substrato de tudo. A água ainda permanece, a onda simplesmente se resolveu na água. Da mesma forma, os pensamentos surgem, existem e se resolvem na consciência. Um pensamento surge, desaparece, mas o percebedor, né? Porque a gente está falando da consciência, mas a gente pode chamar o percebedor desse pensamento surgindo, desse pensamento desaparecendo, é sempre presente. Ele pode estar distraído, mas ele está sempre presente. Ele até percebe a distração. Nossa, como eu estava distraído, nem percebi isso direito. Mas tá ali, sempre percebe, até a própria distração. E aí ele percebe os estados da mente, ele percebe as identificações que a mente fez, ele percebe os sentimentos.
percebedor, o sujeito, né? Que é consciência, dessa consciência refletida, e agora eu sou consciência. Reflete. Agora eu sou a lua. Agora eu sou a lua. Mas no fundo, não somos esse aparato refletor. A gente é vós sois luz. Você é essa luz, é como o sol. A estrutura espaço-tempo também existe na consciência. A consciência não pode vir e ir, porque ela está além do tempo, sempre presente. Ela sempre existe. Então, Chit, que é essa consciência, sempre existe, quer dizer que Sat, existência. Eu, consciência, Chit, sou existência, sempre a única existência. Eu, consciência, não tenho fronteiras, nem no espaço e nem no tempo. Eu sou livre de todas as limitações. Ananda, Sat, existência, Chit, consciência, livre de todas as limitações. Ananda, plena, plenitude. Então, eu sou eu. Quem és tu? Eu sou a única existência plena. Sou a plenitude. Uhum. Então, daí Dayananda traz aqui um próximo tópico, que é dissipando a noção de limitação. Aí ele fala aqui, ó. Então, agora, tá claro, né? Tá claro? Que qualquer sentido de limitação é apenas uma noção errada. Uma noção errada de um apego em uma emoção, em um pensamento, em uma experiência. E que daí a gente até chama que quem se apegou a isso foi o ego, que é um impostor, que fala: eu sou isso. Eu sou esse corpo, essa mente, esse gosto, esse papel, eu sou essa identidade, eu sou isso aqui que tenho isso, tenho aquilo. Mas, na verdade, o eu não possui nada, porque ele já é pleno. O eu não tem emoção nenhuma. O que tem a emoção é o aparato refletor. E aí o ego tem essa possibilidade de ser o impostor que rouba o eu como eu sou, e aí põe eu sou alto, baixo, eu sou rico, pobre, eu sou do partido A, do partido B, eu sou com todas as coisas, mas que eu sou deveria acabar aí. Deveria o quê? Acabar aí. Só assim, eu sou. A gente ouve cada vez mais essa frase, né? Eu sou, mais nada. Tudo que é colocado depois do eu sou é o impostor ego dizendo eu sou mais alguma coisa, eu sou mais aquilo, eu sou mais aquilo outro. Então tá claro que essa é apenas uma noção errada baseada na identificação com o corpo e com a mente. Portanto, você não pode chorar por sua morte, porque você é a consciência que não é limitada pelo tempo. Você não pode chorar por sua ignorância, porque você é a consciência na qual todo conhecimento existe. Tudo é revelado por você, consciência. Seu corpo não pode limitá-lo, sua mente e seus órgãos sensoriais não o limitam. Objetos como o mar, as estrelas, o céu, o sorriso no rosto de uma pessoa não o limita, pois todos esses são objetos do conhecedor, conhecidos pelo conhecedor.
objetos de sua consciência. Você está limitado apenas pela noção de que você é o corpo, uma noção que o leva a fazer coisas para que você possa se tornar ilimitado. Então, olha só, né, uma tensão aqui, olha essa frase. Você está limitado apenas pela noção de que você é um corpo. E essa noção errada, equivocada, é o que leva você a fazer tudo o que você faz para se tornar o ilimitado. Só que daí Dayananda frisa aqui, ó. Mas como a ignorância é o problema, você só não sabe o que você é, por isso a ignorância é o problema. A solução está em saber e não em fazer isso, mais aquilo outro para se tornar ilimitado. Algo limitado não pode se tornar ilimitado. Algo ilimitado não pode se tornar algo limitado, a não ser que tenha um erro de conclusão. Aquilo que é ilimitado só pode ser ilimitado sempre. Se tiver um erro de sabedoria aí, vamos dizer assim, do saber, de você não saber que você é ilimitado, você vai querer fazer e tornar-se ilimitado. Então, olha lá, como a ignorância é o problema, a solução está em saber, não em fazer. Há apenas um eu, o Atman, que é ilimitado e sobre o qual você está confuso, Arjuna, para outro Atman. Essa confusão ela é resolvida pelo ensinamento que remove a sua ignorância do Atman. É esse o ensinamento que eu estou te ensinando. A remoção dessa ignorância é Sankhya, que é a remoção por meio do conhecimento. Adoro Dayananda. Daí ele põe assim, ó. Tópico, um novo problema, então. Temos um novo problema, viu, Lucas? Qual é o problema? Um novo problema pode agora surgir. Podeis dizer que, apesar de terem ouvido que o eu, é uma consciência sem limites, como é que, ó, acontece um grande problema. Você está falando isso. O eu é uma consciência sem limites, mas eu ainda me sinto limitado. E ainda mais triste, porque agora sabem que o Atman está para lá da tristeza. Como é que eu vou resolver isso? O conhecimento do eu agora parece acentuar o vosso sentimento de tristeza, porque você fala, puxa, eu sou esse limitado, mas você não desfruta do senso de ilimitação que se diz ser a sua natureza. Que confusão. E aí, para resolver esse novo problema, porque é um novo problema, então agora ele disse: não, você é o eu. Nossa, que maravilha! Tem até algumas passagens que é um pouquinho mais para frente, que a Juna fala assim: nossa, esse conhecimento é uma maravilha. Ouvir sobre esse conhecimento daquilo que eu sou é maravilhoso. Os que falam sobre esse conhecimento é uma maravilha. E aí, depois de um, dois versos à frente, ele fala: mas por que que eu me sinto
ainda triste, se esse conhecimento faz todo sentido para mim, como eu não assumo isso, né? Então, para resolver esse novo problema, devemos primeiro analisar a natureza da felicidade. Então, agora vai investigar um pouco mais, né, o que que é esse estado de felicidade. Aqui esse texto é um texto traduzido. Felicidade não é aquele sentimento de exaltação, tá? A felicidade que ele está dizendo aqui é esse senso de plenitude. Exatamente, Em inglês tem plenitude. a palavra joy, né? Que a gente não tem direito em português. É plenitude. Então, ele traz, então, para resolver esse problema, vamos analisar, então, agora a felicidade, né? Vamos analisar agora por que que eu ainda não tenho esse senso de pleno, de plenitude. Aí ele diz assim, ó, o estado do homem. Felicidade e tristeza, sukha e dukkha, né? Que é para cima e para baixo. Oh, felicidade. Dukkha, para baixo. Vêm e vão imprevisivelmente na vida de qualquer pessoa. E ainda com um elemento a mais. Normalmente a tristeza reina mais do que a felicidade. Então é mais para baixo do que para cima. Todo mundo consegue felicidade de vez em quando, até mesmo uma pessoa muito infeliz, às vezes ela consegue rindo de uma piada engraçada falando de outra pessoa. Ela, haha, tá feliz aqui, né? Então, esse sukha, que é esse prazer, vamos dizer assim, né? Momentâneo, que eu ganho de vez em quando, ele mantém viva essa pessoa com a esperança de um dia aquilo ser permanente, né? De um dia ser muito mais feliz. Mas, do contrário, também existe algumas pessoas que estão em dukkha, que essa pessoa ela se sente depressiva por bastante tempo e às vezes até se propõe ao suicídio por causa dessa depressão de muita dor. A dor é maior do que o amor pela própria vida. E aí é perguntado, então, como é que eu faço para buscar, né, mais dessa felicidade, menos dessa tristeza? Como é que eu faço para isso, né? Aonde está essa felicidade? Aonde está? A felicidade é um objeto? Essa é uma pergunta do próximo tópico. A gente acha que vai terminar por aqui, mas vamos isso. A felicidade é um objeto. Entre os inúmeros objetos do mundo, a pergunta é: há um objeto chamado felicidade? Não, Ah, Lucas, você já leu aqui o texto. já explicado, né? Aluno aplicado. Você pode fazer alguém feliz dando-lhe um pedaço de doce. O que que você gosta, Lucas, de comer? Pizza. Pizza. O que que você gosta? Nanda? Feijão. Feijão. O que que você gosta? Macarrão. Pizza. Pão de queijo. Ok? Então, assim, a felicidade está no feijão? Para mim, não, tá? Eu não gosto muito de feijão. A felicidade do Lucas não vou perguntar se está no pão de queijo, porque ele vai falar que tá, né? A felicidade está no macarrão? Não, para ela tá. Então, a primeira coisa é assim, ó. Você pode fazer alguém feliz dando-lhe um pedaço de doce, mas não pode dizer que o objeto, o doce, é a felicidade, porque para outras pessoas o doce eu não quero, não é. Então, o objeto não contém a felicidade.
Até tá? mesmo para a própria pessoa. Se você der 100 pizzas, na centésima ela já tá, tipo, Isso, come. Ai, amo chocolate. Dá 10 barras de chocolate para a pessoa. no caso a Isa 100, mas isso. Então, mas é isso. Então, para quem ama a comida doce, e rica, uma sobremesa dessa é felicidade. Mas para quem não gosta, não ama doce, é apenas um convite para indigestão. Aqui ele deu um exemplo. A felicidade do Lucas é a Isa. A sua felicidade é a Isa? É, Nanda? Não. Não. Tira o olho. Ah, né? Então, também não só num objeto comida, mas também numa pessoa, a felicidade não está ali. Vou dar um exemplo meu. Eu amava o meu ex-marido. A felicidade parecia estar ali. Quando eu me separei, não ficou mais assim. A mesma pessoa, ele e eu, a mesma pessoa. A minha insatisfação era a presença dele, né? Olha que coisa louca, a mesma pessoa. Então, mesmo aquilo que você ama um dia, pode não amar no outro. Tô dando um exemplo, tá? Ama assim, de muita paixão. Hoje eu amo ele, mas num outro ponto. Não, depois de anos, né? Depois de muito Vedanta. Então, assim, a felicidade pode até estar numa pessoa por um determinado tempo, depois não é mais isso. A felicidade pode parecer que está no trabalho dos meus sonhos que eu consegui, no primeiro ano de trabalho ou nos primeiros meses. Depois pode ser que esse do sonho. Ops. Então, assim, aqui a gente vai fazer essa investigação no encontro que vem, que nenhum objeto em particular pode ser chamado de felicidade, pois nenhum objeto pode dar felicidade para todos, ou um mesmo objeto pode não dar felicidade por tanto tempo. Pode dar só por algum tempo. Então, tipo, ai, nossa, eu quero aquela casa. O dia que eu tiver aquela casa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. A pessoa compra aquela casa. Ela só esqueceu que tem a manutenção daí, né? Esqueceu que a casa vai como fala? Degradando. Degradando, né? Delicado. Esqueceu que a casa pode ficar apertada. Esqueceu que a casa tem os vizinhos. Esqueceu. Então, tipo assim, nossa, aquela casa era o sonho. De repente, a casa é o cansaço da pessoa, entendeu? E agora ela quer uma outra casa em outro lugar. Então, nenhum objeto em particular pode ser chamado de felicidade, pois nenhum. Também não se pode dizer que a felicidade é uma qualidade de um objeto, como a cor é a qualidade de um lótus. Não há nenhum objeto com a felicidade como qualidade, pois se tal objeto existisse, todos se tornariam felizes por ter esse objeto, para sempre. O açúcar ou o sal têm o mesmo sabor para todos, mas nenhum objeto dá o mesmo sabor de felicidade para todos. A mesma pizza que eu não como dá felicidade para o Lucas, dá para a Maria. Para mim não dá muita, não. Dá meio uma indigestão depois. Ainda assim, as pessoas parecem colher a felicidade no contato com os objetos. E se essa felicidade não está nos objetos, onde ela está? Essa é a próxima investigação do nosso próximo encontro. Se não está no objeto, aonde está essa felicidade? É isso. Então vamos. Om Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya
Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Sim. Nada melhor para fazer num sábado. Concordo. Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica. E isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.